E aí, pessoal, bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast Bryce Crawford. Eu sou o Bryce Crawford e hoje estou super animado com o episódio do podcast que vamos falar. É um dos meus tópicos favoritos para pregar, para conversar com outras pessoas. É intitulado Pense como o Céu. Queremos aprender como mudar nossa mente para uma perspectiva celestial. E o conceito básico disso seria a renovação mental. E vemos isso na nossa passagem principal deste episódio e principalmente deste tópico, que será Romanos 12:2, onde Paulo escreve: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que mediante a prova possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. E isso é fundamental porque Romanos, o livro em geral, é basicamente como o ABC do evangelho. Paulo faz, em Romanos 1 a 11, um trabalho incrível explicando o poder do evangelho, como ele impacta a nossa vida, como podemos aplicá-lo à nossa vida. Então, em Romanos 12, ele diz: Depois de tudo isso, não se conformem com este mundo, mas sejam transformados. Transforme sua vida do caminho que parece certo ao homem. Como você faz isso? Pela renovação da sua mente. Como dissemos, todas essas coisas que acabei de te ensinar, você pode mudar sua vida renovando sua mente com estas coisas que eu te ensino. E eu acho que é poderoso porque a renovação da mente é a forma como você pensa e a transforma. Você muda a maneira como pensa e você quer interpretar a vida pela lente da palavra de Deus e do Espírito Santo, em vez da lente do mundo em que você nasceu. Ao nascer em pecado, nascemos no mundo e a nossa visão do mundo e a lente pela qual olhamos é a da mente carnal. Mas quando renovamos a nossa mente, tiramos essa lente e colocamos uma lente da palavra de Deus e do Espírito Santo, e é assim que queremos ver a vida. E é assim que queremos conduzir a nossa vida no dia a dia. Agora, isto é fundamental. Porque quando Paulo dá o mandamento de renovar a nossa mente, isso significa que há uma verdade, e essa verdade é Jesus. Jesus diz: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele não está dizendo eu sou uma verdade. Ele diz: Eu sou a única verdade. E assim, quando Paulo diz que temos que renovar a nossa mente, isso destrói a ideia de que existem múltiplas verdades diferentes, que as pessoas podem ter a sua própria verdade. É tipo, a sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha verdade. Todos podem ter a sua própria moralidade? Errado. Paulo diz que você precisa renovar sua mente para o caminho que é correto. E o caminho que é correto é o caminho de Jesus, o caminho celestial. E então, quando as pessoas dizem: Ah, sim, irmão, tipo, você faz o seu, eu faço o meu, tipo, todo mundo tem a sua própria moralidade, isso está errado. De onde tiramos o certo e o errado? Nós tiramos isso de Deus. Deus. E como vemos isso? Onde vemos isso automaticamente? Nós vemos isso no jardim, porque a única árvore que Adão e Eva foram proibidos de comer era o quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim sabemos que a moralidade vem de Deus e há um padrão, e isso simplesmente destrói o de Paulo, tipo, irmão, se ferrou. Tô realmente te dizendo que há uma verdade e a verdade é Jesus, então você tem que mudar seus caminhos para os dele. E há um versículo que realmente fala muito sobre isso. É Provérbios 14:12. Diz: Há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Ou seja, é a maneira como pensamos inicialmente. Se tentarmos fazer as coisas do nosso próprio jeito, se tentarmos pensar que a nossa maneira é superior à de Deus, a Bíblia aqui nos diz claramente que isso leva à morte. E isso pode não ser a morte física, pode ser a morte espiritual. O caminho que parece certo a um homem pode ser: Ah, cara, eu só vou continuar pecando e viver minha vida. Esse Jesus não sabe do que fala quando diz que a vida com ele é melhor que a vida no pecado, então vou continuar fazendo isso. Isso é 7. Sério, isso leva à morte espiritual. Então, quando você estiver diante de Deus no dia do juízo e não tiver recebido o dom gratuito de Jesus Cristo, você entende aonde isso leva? Assim, quando Provérbios diz: Há um caminho que ao homem parece direito, será a forma inicial como você pensa. Mas, ao viver a vida com Jesus, e ao renovar a sua mente, e ao fixar as suas coisas e os seus olhos no céu, então você começará a pensar como Jesus. E então as suas ideias, os seus pensamentos, os seus motivos e os seus desejos estarão alinhados com os do céu e não com a sua carne. E por isso queremos ter muito cuidado com isso. E também queria realçar algo em que penso, porque estava a refletir na minha vida sobre como Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou radicalmente a minha vida. E antes de me entregar completamente a Jesus, antes de me tornar cristão, eu pensava que não havia nada de errado no que eu fazia. Eu continuava vivendo no meu pecado, mas ainda me sentia culpado e com vergonha quando terminava de fazer o que eu estava fazendo. E eu chego a me lembrar das pessoas que estavam em chamas à minha volta. Eu achava que eles eram muito estranhos. E parecia uma coisa, especialmente no ensino médio, onde é tipo: Ah, você quer tentar não ser estranho. Eu quero ser o mais normal possível. Tipo, eu não quero ser estranho. Não quero ser um dos caras esquisitos. Mas na realidade, como o normal tem funcionado para as pessoas?
como o normal está dando certo para as pessoas. Tipo, como está a sua vida quando você diz, o normal para mim é ir beber com meus amigos, ou talvez usar essas drogas, ou como o normal está dando certo. Pode não estar, eu sei que não está dando certo. Você não precisa mentir para mim sobre isso. Então talvez seja a hora de ficar um pouco estranho. Talvez os cristãos que chamamos de estranhos, as pessoas que estão realmente pegando fogo e entregues a Jesus, talvez devamos aprender algo com eles. Talvez devêssemos tentar ser um pouco estranhos e ver se esse Jesus é tudo isso. E eu me lembro que quando finalmente me entreguei a Jesus no Waffle House, eu disse, Deus, se você é realmente real. Tive dificuldade em confiar nas coisas. Confiei em muitas coisas e todas me decepcionaram. Você é minha última chance. Então, Deus, se és real, por favor, não desistas de mim. E posso dizer com confiança que ele não desistiu de mim. Ele não desistirá de mim. E é impossível, no caráter de Deus, que ele desista de mim. E o mesmo vale para você. E, assim, quando recebemos Jesus e a verdade, e permitimos. Temos que permitir que renove a nossa mente, porque alguns de vocês nem querem mudar a forma como pensam. Alguns de vocês querem seguir fazendo o que fazem, e eu não posso forçar vocês a renovar a mente. Deus não pode forçar vocês a renovar a mente. Vocês têm livre arbítrio. Mas se você permitir que Deus transforme sua mente, então verá o fruto dos ensinamentos de Jesus em sua vida se manifestar na sua própria vida. Porque você está permitindo que a palavra de Deus o leia, e então começa a praticar e a viver isso em sua vida diária. Agora que sabemos o que é a renovação da mente e o quão importante ela é, precisamos falar sobre como fazê-lo e com que frequência o fazemos. A renovação da mente deve ser um ato diário. Jesus se autodenomina o pão da vida em João 6. Ele diz, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. Então, quais são as coisas em sua vida que você substituiu pelo pão da vida para tentar sustentar essa fome em seu coração? E, pelo menos pra mim, lembro que quando cresci, era pornografia. Eu estava numa busca por amor. Todo mundo com quem você anda está em busca de amor. E eu tentava preencher esse vazio no meu coração com pornografia, mas nunca conseguia. Nunca usei drogas, nunca bebi álcool, mas cada um tem o seu veneno. E todo dia vamos nos alimentar de algo. E a maneira como você vive a sua vida, e a maneira como você age, e as coisas que você fala, serão um reflexo idêntico daquilo que você está consumindo. E se o que você está consumindo é a palavra de Deus, então você começará a ver os frutos do Espírito manifestados em sua vida. Você começará a perceber que é mais lento para a raiva, mais rápido para ouvir, não rápido para falar. Você não julgará, talvez até pare de julgar os outros, e talvez até mesmo o fruto de Jesus em sua vida e o fruto da renovação da sua mente seja que você simplesmente pare de xingar tanto. Sabe? Queremos ver as grandes vitórias para Jesus. Isso é uma vitória. A renovação da sua mente pode fazer coisas difíceis para você. Algo que é difícil para você pode não ser difícil para outra pessoa. Então, se algo muito difícil para você é parar de xingar e ao comer seu pão diário com Jesus, você para de xingar, isso é uma vitória enorme. Esse é o fruto da renovação da sua mente. E assim, quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. Ele está dizendo, eu posso saciar a fome e a sede que você tem no seu coração, que você procura no mundo, eu posso saciar isso. E sabe o que é louco? Se você olhar para a sua própria vida e você olhar para o seu apetite real, você sente fome várias vezes ao dia e você sente fome todos os dias. Então, todo dia, sua alma anseia e tem sede de algo. E com o que você vai preenchê-la? E na América temos esse problema, onde estamos sendo embalados para dormir com uma canção de ninar, de entretenimento agora, onde estamos ficando com tanta fome que não estamos nos voltando para a palavra de Deus, estamos, na verdade, nos voltando para filmes. Vou ligar a Netflix. Eu vou lá pegar alguma coisa para comer. Eu vou fazer isso aqui. Nós estamos sendo entorpecidos pela América através do entretenimento. Mas Deus diz, homem, quando estiveres com fome e sede, vem a mim. E quando olhamos até para a vida de Jesus, quando ele é tentado no jardim, não só a renovação da sua mente alimenta o seu espírito, mas também armazena algo dentro do seu coração. A sua lei é gravada no seu coração, para que quando a tentação e os momentos difíceis chegarem, você esteja pronto. Quando Satanás se aproxima dele no deserto durante 40 dias e 40 noites, como Jesus combate as tentações? Com a palavra de Deus. Você acha que Jesus não teve fome num jejum de 40 dias e Satanás o tentou com pão? A razão pela qual Jesus conseguiu superar isso foi com a palavra de Deus. Foi dessa forma que ele o combateu. Agora sim, ele era Deus encarnado, mas ainda enfrentou as mesmas tentações que toda a humanidade enfrenta, e ele conseguiu combatê-las e as anular com a palavra de Deus. E assim, quando você lê a palavra de Deus e renova sua mente diariamente, então você está pronto para qualquer batalha que aquele dia traga, não importa quão grande ou pequena, e você está pronto para qualquer circunstância, porque a lei de Deus estará escrita em seu coração. Haverá dias em que você lê a palavra de Deus e a absorve, e aprende muito e é capaz de retê-la. E eu recentemente passei por um período em que estava lendo a palavra de Deus e senti que não conseguia me lembrar dela.
eu senti que não conseguia me lembrar. Mas percebi que há uma temporada de fartura às vezes, onde Deus nos dá um tempo em que nos alimentamos da palavra de Deus e a absorvemos. E mesmo que não pensemos que estamos lembrando, nosso coração a está gravando em nosso coração. E então eu vi o fruto de passar tempo com Jesus se manifestar naturalmente no meu dia a dia. Então não tenha medo, sejam batalhas que virão. Ah, não, eu fisicamente não estou lembrando. Eu sinto que não estou lembrando. Pessoal, se você está passando tempo com Jesus, ele está escrevendo a lei no seu coração. Não desanime. Mateus 6, 22, 23 diz: O olho é a lâmpada do corpo. Assim, se o seu olho for bom, todo o seu corpo estará cheio de luz, mas se o seu olho for mau, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Se, pois, a luz que há em você são trevas, quão grandes são as trevas? Seus olhos e seus ouvidos são as janelas da sua alma, e o que você consome é o que você se torna. E se você estiver consumindo ativamente a palavra de Deus, então você se tornará um tanque absoluto para o reino. E não só isso, você vai atravessar a vida como um tanque porque você tem Jesus ao seu lado e sabe o que ele diz. Você é capaz de combater as mentiras do inimigo e a voz do advogado é mais amplificada em sua vida do que a voz do acusador. E quando a voz do acusador te ataca, você consegue combatê-la e diz: Ai, não reconheço essa voz, é de Satanás. E Satanás, você é um mentiroso, o pai da mentira. Posso combater isso. A palavra de Deus é a verdade e todos buscam a verdade. Nem todo mundo tem a sua própria verdade. Isso não é verdade. Há uma só verdade e é Jesus. E quando preenchemos nossa vida diária tendo Jesus como a verdade, então a nossa vida começará a manifestar aquilo que tanto buscamos. E da boca vem o transbordar do coração. então, se você reflete sobre sua vida e pensa: não sei se estou passando tempo suficiente com Jesus, não sei se estou lendo muito a palavra, eu, na verdade, refletiria sobre seu caráter e diria: o que está saindo da sua boca? Da sua boca sai o transbordo do coração. Isso aí, Nia. E temos duas coisas que estão sendo escritas no nosso coração. Temos a palavra de Deus sendo escrita no nosso coração, ou os caminhos do mundo sendo escritos no nosso coração, e isso vai se manifestar na nossa vida. E se há mais do mundo lá dentro, então talvez precisemos passar um pouco mais de tempo com Jesus. Mas precisamos priorizar o tempo com Jesus, porque a renovação da mente é essencial para viver uma vida de reino impactante. E mesmo que você passe a vida inteira sem pregar num grande palco, sem pregar para grandes multidões, se a vida inteira você só passou tempo com Jesus, então nunca poderá dizer que não estava pronto para a batalha. Mas o que é lindo é que estamos sempre apostos para a guerra. E a guerra acontece agora, pelas almas das pessoas e pela sua. E então, na verdade, quando você renova a sua mente, você está, de fato, preparando o seu arsenal para a batalha que é pela sua alma. Assim, quando as mentiras do inimigo vierem em sua direção, você consegue combatê-las. Quero destacar algo que Jesus diz em Mateus 6, o que será fundamental para renovar a sua mente. Ele diz: quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Eu acho que há algo fundamental em encontrar Jesus em segredo. Quer dizer, há mais vezes na Bíblia em que Jesus está fugindo da multidão do que quando ele está tipo, onde está a grande multidão? Onde está o palco? E então, na renovação da mente, eu te desafiaria, você que assiste ou ouve isso, para sacrificar os primeiros frutos da sua manhã para passar tempo com Jesus. Porque quando você começa o seu dia com Jesus, então seu dia inteiro, seus olhos estarão no céu. E durante o dia, não digo para não ouvir Jesus, leia a Bíblia, mas comece sua manhã, o início do seu dia, com Jesus. Vou dar um exemplo, porque muitos de vocês se debatem com isso. O alarme está no seu telefone, e você vai acordar de manhã e desligá-lo no seu telefone. E a primeira coisa que você vai fazer é pegar o seu telefone em vez da sua Bíblia. Quando você pegar o seu telefone, vai olhar para ele e vai ver uma DM, um comentário, uma mensagem desagradável. Então, o dia todo você vai ficar ofendido. Você vai andar em ofensa e amargura, porque foi a primeira coisa que você consumiu, aquela mensagem amarga ou o que for. Quando na realidade, se você consome a palavra de Deus primeiro, e então a vida joga seus problemas em você, Jesus diz na Bíblia que o amanhã tem suas próprias preocupações. Então, quando isso acontece, e essas preocupações vêm até você, e você começou o seu dia com Jesus, então vai deslizar de você, porque você se importa mais com o que Jesus pensa de você do que com o mundo. E então, eu te desafio a pôr sua Bíblia sobre o celular se ele for seu alarme. Então, ao acordar de manhã, se desligar o alarme e tirar a Bíblia para pegar o celular, você vai afastar Jesus por Instagram. Isso vai te convencer. Quer mesmo se convencer? Põe a sua Bíblia sobre o celular quando você atender, quando você acordar de manhã para o seu alarme. E vai te desafiar a passar tempo na palavra ao desligar o alarme. Ou se você luta com disciplina, compre um despertador.
Tipo, vá comprar um despertador, vá comprar alguma coisa. Ponha o seu celular na sala de estar. Compre um despertador convencional, alguma coisa. Porque a renovação da mente vai ser essencial para entrar na batalha. Nós somos soldados. Todos os dias o inferno faz o seu melhor esforço para derrubar as pessoas com ele. E nós temos que esmagar o inferno todos os dias. E para esmagar o inferno, precisamos da palavra de Deus para mudar nosso pensamento. E se permitirmos que ela mude nossa mente, podemos manifestá-la em nossa vida para ajudar outros a renovar a sua. Então, é crucial. Então, quando Jesus diz, entre no seu quarto e ore ao Pai em segredo, sente-se sozinho com Jesus. Deixe Deus ministrar a você no lugar secreto quando estiver sozinho. Porque quando você está sozinho, Deus vai te revelar coisas que ele não revela a outras pessoas. Mas o mais legal sobre o lugar secreto é se você está no lugar secreto e está aprendendo coisas no lugar secreto, e seu amigo está no lugar secreto, eventualmente, em algum momento, vocês dois terão aprendido a mesma coisa no lugar secreto. Quer Deus revele a vocês ao mesmo tempo, ou em momentos diferentes no lugar secreto. O mais legal sobre o lugar secreto é que os segredos do lugar secreto podem ser revelados a qualquer um que queira encontrá-lo em particular. É uma loucura. Então, se você quer renovar sua mente, encontre-se com Jesus em particular. Não há nada de errado em fazer um estudo bíblico público, ir à cafeteria fazer algo, mas há algo verdadeiramente especial quando você se encontra com ele, quando ninguém está olhando e é apenas você e ele. E quando as pessoas passam pelo seu armário ou quarto, não sabem o que está acontecendo lá, mas parece que há duas pessoas do outro lado da porta. É muito poderoso. Então, com o que renovamos nossa mente? Falamos sobre isso o podcast inteiro, mas a palavra de Deus. Salmo 119, 105 diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, quando você renova sua mente com a palavra de Deus, isso vai começar a ser o que ilumina seu caminho e como você anda. Você quer andar pelo caminho estreito? Quer conseguir ver esse caminho estreito mais facilmente? Leia a palavra de Deus, renove sua mente. É tão simples, as pessoas se preocupam tanto. Ah, não, o caminho é estreito demais, isso e aquilo. Mas quando você lê a palavra de Deus, você entende e sabe onde o caminho está e qual passo dar nele. E assim, quando lemos a palavra de Deus, ela vai, na verdade, iluminar o caminho para ardermos intensamente por Jesus e seguirmos a Deus com todo o nosso coração e amá-lo com tudo o que temos. Ela vai iluminar o caminho. E quando lemos a palavra de Deus, precisamos tornar um fato e uma prioridade convidar o Espírito Santo para nos ensinar e ministrar quando renovamos a nossa mente. Será muito difícil tentar entender a Bíblia por conta própria, mas temos a ajuda do Espírito Santo. Deus não está tentando reter o seu espírito de você e te ver sofrer tentando entender a Bíblia. Deus não é um ditador maníaco lá no céu. Não é como se ele dissesse, o Bryce está tentando entender a Bíblia. Ele está se esforçando tanto. Adoro vê-lo lutar para entender a Bíblia. Não, ele diz, cara, peça ao ajudador, o Espírito Santo. Ele vai te ajudar, ele vai te ensinar, ele vai te revelar coisas. Faça parceria com o Espírito Santo. E a última coisa que eu quero destacar sobre a palavra de Deus e a renovação da mente é o meu versículo favorito sobre este assunto em toda a Bíblia, que é Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus separa a alma do espírito, sendo a alma um caminho que parece certo ao homem, sua mente carnal, a forma inicial como você pensa, versus o espírito, a perspectiva celestial, o que Deus pensa. Quando você permite que a palavra de Deus te corte, nós vamos permitir que ela nos filete. E o pause. Nós desejamos que a palavra de Deus nos filete. Mas o que significa filetar? Quando você fileta um peixe, você está separando a carne dos ossos. Você está retirando a carne dos ossos. Então queremos cortar toda a nossa carne com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai cortar a nossa carne, filetar o nosso coração e permitir que o nosso espírito seja fortalecido e siga o que Deus diz e quem Ele diz que é nessa perspectiva celestial. E assim, o seu objetivo na renovação da mente é permitir que a palavra de Deus filete o seu coração e corte cada pedaço dessa mente carnal e dessa carne para que a sua mente pense como o céu. E quero encerrar este podcast orando por uma fome renovada pela palavra de Deus, porque muitos de vocês, eu sei, têm dificuldade em ler a sua Bíblia. E eu só quero encorajar vocês que com disciplina e com o tempo, vai ser mais fácil ler a palavra. Mas também temos que entender a necessidade disso. É pão, o nosso pão de cada dia. E se não estamos consumindo a palavra, então estamos consumindo outra coisa para preencher essa satisfação em nosso coração. E muitas vezes, quando alimentamos a nossa carne, não queremos ler a palavra de Deus. Mas quando começamos a alimentar o nosso espírito, a nossa carne diz, não, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Mas ao começar a alimentar esse espírito, continue alimentando-o, insista. Alimente esse espírito, porque quando você o faz, essa carne vai começar a morrer de fome. E então a palavra de Deus vai se tornar uma parte natural do seu estilo de vida diário. E então, o que antes era difícil passar 15 minutos com Deus, 3 horas passarão e parecerá 15 minutos.
Então, vou orar por uma nova fome pela palavra de Deus. Jesus, eu te agradeço por quem está ouvindo ou assistindo a este podcast. Deus, nós só pedimos uma nova fome pela palavra de Deus. Deus, que as pessoas que assistem e ouvem isso fiquem famintas pela palavra e pela verdade. Tua palavra diz em Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará. E Deus, a tua palavra é sabedoria. Deus, nos darás fome pela tua palavra e pela tua sabedoria. Jesus, nós te amamos. Agradecemos. Oramos por uma nova ousadia em suas vidas, Deus. E Deus renova a mente deles. E oro agora por uma libertação sobre o que lutam para entender na palavra. Deus, que o torne facilmente compreensível para eles agora, em nome poderoso de Jesus. Amém, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido este podcast. Se gostaram, por favor, inscrevam-se, sigam-nos no Spotify e no Apple Music. E é isso. Nos vemos na próxima vez.